Era uma quinta-feira à noite, por volta das 9 horas, quando ouvi o barulho das gavetas sendo abertas com violência no quarto da minha filha. Fui até a porta e a vi jogando roupas dentro de 2 malas grandes. Meu coração apertou na hora. Perguntei com a voz trêmula o que estava acontecendo, e foi aí que ela se virou para mim com aquele olhar de desprezo que eu nunca vou esquecer. Ela gritou bem na minha cara, com o dedo apontado para mim. Sua casa fede, mãe, fede a pobreza, a fracasso, a derrota. Eu não aguento mais morar nesse lugar imundo, vou morar com a minha sogra, que pelo menos tem uma casa decente. Senti minhas pernas bambearem. Tentei segurar as lágrimas, mas elas desceram quentes pelo meu rosto. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ela passou por mim arrastando as malas, bateu a porta com tanta força que o quadro da parede caiu e foi embora. Fiquei ali parada, sozinha no corredor, ouvindo o barulho do carro dela sumindo na rua. Mas o que ela não sabia era que no dia seguinte, ela e aquela sogra perfeita receberiam uma surpresa que mudaria tudo. Mas antes de continuar, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Adoramos saber até onde nossas histórias estão chegando. Meu nome é Marlene, tenho 57 anos e essa é a história de como minha própria filha me humilhou da pior forma possível, mas acabou aprendendo uma lição que ela nunca vai esquecer. Sou viúva há 12 anos, desde que meu marido faleceu num acidente de carro. E criei minha filha Amanda sozinha. Sempre trabalhei como costureira, fazendo roupas sob medida para fora, ganhando o suficiente para pagar as contas e colocar comida na mesa. Nunca foi fácil, mas eu tinha orgulho de cada centavo que ganhava com o suor do meu rosto. Minha casa é simples, isso eu não nego. 2 quartos pequenos, uma sala apertada, cozinha que mal cabe 2 pessoas, mas sempre foi limpa, arrumada, cheirosa. Era o meu cantinho, construído com tanto sacrifício. Eu sempre fui uma mãe dedicada. Passei necessidades para que a Amanda não passasse. Lembro que vendi minha aliança de casamento, que valia uns R$3.000 na época, para pagar a formatura dela na faculdade de administração. Trabalhei costurando até altas horas da madrugada durante anos para pagar o curso dela numa universidade particular, porque ela não queria estudar na pública. Foram R$23.000 de mensalidade ao longo de 4 anos, e eu paguei cada centavo. Passei fome várias vezes para que o prato dela estivesse cheio. Usei a mesma roupa velha durante anos, enquanto ela andava sempre bem vestida. Quando ela se casou com o Rafael, há 3 anos, fui eu quem pagou o vestido de noiva dela, que custou R$7.500, porque ela sonhava com aquele modelo específico. Mas depois que ela se casou, as coisas começaram a mudar. Amanda e o marido moraram comigo por 2 anos, enquanto juntavam dinheiro para a casa própria, e foi aí que começou. Ela começou a reclamar de tudo. Da comida que eu fazia, da decoração da casa, do barulho da minha máquina de costura, de tudo. Mas nunca imaginei que ela fosse capaz de me tratar daquele jeito. Nessa história, você vai ver como eu descobri que minha filha escondia algo muito grave, como eu dei a volta por cima, e como provei que mãe pode ser humilde, mas nunca é boba. O que ela não sabia era que eu tinha guardado documentos muito importantes, e que no dia seguinte àquela humilhação, a verdade viria à tona de um jeito que ela jamais esperava. Tudo começou quando a Amanda era ainda uma menina. Lembro dela pequenininha, com aqueles cachinhos castanhos que eu penteava todas as manhãs antes da escola. Ela costumava sentar no meu colo enquanto eu costurava e ficava ali me fazendo companhia, contando sobre o dia dela, sobre as amigas, sobre os sonhos que tinha. Aos domingos, a gente fazia bolo de chocolate juntas na cozinha. Ela ficava toda suja de farinha, lambuzada de chocolate e ria daquele jeito gostoso de criança feliz. Lembro do cheiro doce da massa assando, do barulho da colher batendo na tigela, da música tocando no rádio velho da cozinha. Eram momentos simples, mas eram nossos. Quando o pai dela morreu, ela tinha apenas 13 anos. Nós 2 nos agarramos uma na outra para sobreviver àquela dor. Ela me abraçava todas as noites e dizia: "Mamãe, eu te amo muito. A gente vai ficar bem, né?" E eu sempre respondia: "Vamos sim, minha filha. Juntas a gente consegue tudo."
Durante a adolescência, Amanda era uma menina doce. Ajudava nas tarefas de casa, estudava bastante, nunca me deu trabalho. Quando ela passou no vestibular, pulamos de alegria dentro da nossa salinha apertada. Abracei ela tão forte naquele dia, e ela chorou no meu ombro dizendo: "Obrigada por tudo que a senhora fez por mim, mãe. Eu vou fazer a senhora se orgulhar." E eu me orgulhava mesmo. Cada conquista dela era minha conquista também. Durante os 4 anos de faculdade, ela saía cedo e voltava tarde, mas sempre encontrava um tempinho para sentar comigo, tomar um café e conversar. Ela me contava sobre as aulas, os professores, os trabalhos em grupo. Eu não entendia muito de administração, mas ouvia tudo com atenção. Só de ver o brilho nos olhos dela já me deixava feliz. Mas conforme o tempo foi passando, especialmente depois que ela começou a trabalhar numa empresa grande como assistente administrativa, as coisas começaram a mudar devagarzinho. No começo, eram pequenos sinais que eu relevava. Ela começou a chegar em casa reclamando que a nossa televisão era velha demais, que o sofá estava desbotado, que a mesa da cozinha tinha arranhões. Eu pensava que era só cansaço do trabalho, estresse da rotina e deixava pra lá. Depois, ela começou a trazer o Rafael para casa. Eles se conheceram na empresa. Ele trabalhava no departamento financeiro e ganhava bem mais que ela. O Rafael era educado, e isso eu não podia negar. Sempre me cumprimentava, sorria, agradecia quando eu oferecia um cafezinho. Mas tinha algo no jeito dele que me incomodava. Era sutil, mas estava lá. Ele olhava para casa com uma expressão de quem está visitando um lugar que considera inferior. Uma vez, vi ele limpando o sapato no capacho por tempo demais, como se a nossa casa fosse suja. Outra vez, ele comentou com a Amanda, achando que eu não estava ouvindo: "Amor, quando a gente casar, a gente vai ter uma casa bem diferente disso aqui, né?" Quando eles noivaram, conheci a mãe dele, a Dona Conceição. Ela chegou aqui num carro importado prata, dessas mulheres cheias de anéis nos dedos, perfume caro que dava para sentir de longe, roupas de marca. Cumprimentou a todos com aquele sorrisinho de canto de boca, daqueles falsos que a gente reconhece de longe. Sentou na ponta do sofá, como se tivesse medo de sujar a roupa, e mal tocou no café que eu servi. Durante a conversa, ela ficou o tempo todo falando da casa dela, de como era espaçosa, de como o jardim era lindo, de como ela tinha uma empregada que fazia tudo. Eu percebi que era para me diminuir, para mostrar que ela tinha mais que eu. Mas engoli o orgulho e fiquei quieta. Amanda ficou encantada com tudo que a sogra falava, e eu vi nos olhos da minha filha uma coisa que me doeu: vergonha. Vergonha de mim, da nossa casa, da nossa vida simples. Depois que eles casaram, moraram aqui comigo por 2 anos. Foi quando tudo piorou de verdade. Amanda começou a ficar cada vez mais parecida com a sogra. Começou a reclamar de tudo. Reclamava que a casa era pequena, que não tinha espaço, que ela não conseguia receber as amigas aqui porque era constrangedor. Reclamava do barulho da minha máquina de costura. Uma vez, ela chegou em casa do trabalho. Eu estava terminando um vestido de festa para uma cliente e ela disse com aquela voz cheia de impaciência: "Mãe, pelo amor de Deus, essa máquina faz um barulho insuportável. Eu não aguento mais trabalhar o dia inteiro e chegar em casa para ouvir esse barulhão." Eu expliquei que era meu trabalho, que era assim que eu pagava as contas, mas ela revirou os olhos e foi para o quarto batendo a porta. O Rafael também começou a demonstrar mais claramente o que pensava. Ele começou a fazer comentários sobre a comida que eu preparava. Uma vez, fiz uma macarronada simples, com molho de tomate caseiro, e ele empurrou o prato e disse: "Marlene, a senhora não tem um tempero mais sofisticado, não? Minha mãe faz uma massa italiana que é completamente diferente disso aqui." A Amanda não disse nada para me defender. Só abaixou a cabeça e continuou comendo. Outra vez, Dona Conceição veio aqui buscar eles para um almoço, e quando entrou, ela olhou em volta e comentou alto, sem se importar que eu estava ouvindo: "Vocês precisam sair daqui logo, gente. Isso aqui não é lugar para um casal jovem e bem-sucedido morar. Parece que vocês estão vivendo no passado." Foi numa noite de sábado que aconteceu o primeiro conflito de verdade. Eu tinha acabado de lavar a louça do jantar e quando passei pela porta do quarto deles, ouvi a Amanda falando ao telefone com alguém.
Ela não sabia que eu estava ali. Ela disse com aquela voz cheia de raiva: "Eu não aguento mais morar aqui. Minha mãe é uma coitada, vive nessa vidinha medíocre, nessa casinha ridícula. Eu tenho vergonha de trazer alguém aqui. A casa da minha sogra é linda, enorme, cheirosa. Lá sim é um lugar de verdade." Meu coração partiu naquela hora. Senti as lágrimas queimando nos meus olhos, mas não disse nada. Voltei para o meu quarto, sentei na beirada da cama e chorei em silêncio. No dia seguinte, tentei conversar com ela. Disse que tinha ouvido o que ela falou, que estava magoada, que eu sempre tinha feito tudo por ela. Ela olhou para mim com frieza e disse: "Mãe, a senhora tem que entender que eu cresci. Eu tenho outros padrões agora. Eu não posso ficar presa no passado igual a senhora." Eu decidi relevar. Afinal, ela era minha filha e eu a amava mais que tudo. Pensei que era só uma fase, que ela ia voltar a ser a menina carinhosa que eu conhecia. Mas eu não imaginava que aquilo era só o começo. 3 meses depois, as coisas ficariam ainda piores, e eu descobriria segredos que eles estavam escondendo de mim. No mês de abril daquele ano, foi o aniversário de 30 anos da Amanda. Ela decidiu fazer uma festa aqui em casa porque, segundo ela, não tinha dinheiro ainda para alugar um salão. Eu me ofereci para ajudar com tudo. Passei a semana inteira limpando a casa de canto a canto, lavei todas as cortinas, encerei o chão, arrumei cada detalhe. No dia da festa, que era um sábado à tarde, preparei salgadinhos, fiz um bolo de 3 andares que levei 6 horas fazendo, caprichei em tudo. Quando os convidados começaram a chegar, percebi que eram todos amigos do trabalho dela e do Rafael, gente que eu nunca tinha visto. Eles entraram olhando em volta com aquelas caras de superioridade, sussurrando entre si. Tentei ser simpática, ofereci os salgadinhos que eu tinha feito com tanto carinho e uma das amigas dela, uma moça loira de salto alto, pegou um e disse bem alto para outra: "Ai, que coisa mais caseira, né? Parece festa de interior." E riu. Eu fingi que não ouvi e continuei servindo. Mas quando fui até a Amanda para perguntar se precisava de mais alguma coisa, ela me puxou pelo braço e sussurrou com raiva: "Mãe, pelo amor de Deus, para de ficar oferecendo essas coisas. Deixa o pessoal se servir sozinho. A senhora tá parecendo uma empregada." Senti meu rosto queimar de vergonha, mas engoli seco e fui para a cozinha. Fiquei lá escondida o resto da festa, ouvindo as risadas do lado de fora, sentindo que eu não era bem-vinda na minha própria casa. 2 semanas depois, numa quinta-feira à noite, eu estava na sala costurando um vestido de noiva para uma cliente. Era quase meia-noite. Eu tinha prazo apertado e precisava terminar. Amanda chegou do trabalho com o Rafael, ligaram a televisão no volume alto e começaram a conversar rindo, sem se importar que eu estava trabalhando. Pedi educadamente se podiam abaixar um pouquinho o volume, porque eu precisava me concentrar. Foi quando o Rafael olhou para mim com aquela cara de deboche e disse: "Marlene, com todo respeito, mas a senhora não pode trabalhar de dia igual gente normal, não? Isso aqui é hora de descansar, não de ficar fazendo esse barulhão com essa máquina velha." A Amanda não só concordou com ele, como ainda completou: "É verdade, mãe. A senhora precisa entender que essa casa não é só sua. A gente também mora aqui e tem direito de relaxar." Senti uma facada no peito. Aquela casa sempre foi minha, eu paguei cada tijolo com meu suor, mas eles estavam me tratando como se eu fosse uma intrusa. Desliguei a máquina, peguei meu trabalho e fui terminar no meu quarto, trancada, com a luz fraca do abajur, costurando em silêncio enquanto as lágrimas caíam no tecido branco. No começo de junho, recebi a notícia de que minha irmã, que morava no interior, tinha ficado doente. Precisei viajar para lá durante 4 dias para cuidar dela. Antes de sair, deixei a geladeira cheia de comida pronta, a casa limpa, tudo organizado. Quando voltei, na segunda-feira à tarde, encontrei a casa de pernas pro ar. Tinha roupa suja espalhada, louça acumulada na pia há dias, o chão da cozinha pegajoso de sujeira. Fiquei chocada. Comecei a arrumar tudo sozinha, sem reclamar. Quando a Amanda chegou do trabalho e me viu limpando, ela não pediu desculpas. Pelo contrário, ela disse com aquela voz atravessada: "Mãe, finalmente a senhora voltou. A gente estava precisando que alguém arrumasse essa bagunça aqui." Não consegui me segurar e respondi: "Amanda, vocês são adultos, não podiam ter limpado?"
Ela me olhou com raiva e gritou: "A gente trabalha o dia inteiro, mãe. A senhora fica aqui em casa. Qual é o problema de fazer as coisas?" Eu quis gritar que eu também trabalhava, que eu costurava até tarde da noite, que eu estava cansada, mas a voz não saiu. Apenas continuei limpando em silêncio, sentindo meu coração se partir em pedacinhos. A situação piorou ainda mais em julho. Dona Conceição começou a vir aqui mais vezes, sempre trazendo presentes caros para Amanda e para o Rafael. Uma vez, ela chegou com um conjunto de panelas importadas que custava mais de R$ 2.000 e disse bem na frente de todos: "Essas panelas são dignas de uma casa de verdade, não é para usar em qualquer cozinha." Olhou para minha cozinha simples e velha quando falou isso. Amanda abraçou a sogra e disse: "Obrigada, sogra, a senhora é maravilhosa, muito melhor que... enfim." E olhou para mim com desprezo. Não terminou a frase, mas eu entendi perfeitamente o que ela quis dizer. Dona Conceição começou a fazer comentários cada vez mais maldosos. Criticava minha roupa, dizia que eu parecia desleixada, comentava que a casa tinha cheiro de mofo e pobreza. Uma vez, ela perguntou na frente da Amanda: "Marlene, a senhora nunca pensou em se arrumar um pouquinho? Pintar esse cabelo branco? Comprar uma roupa mais moderna? Uma mulher da sua idade precisa se cuidar." Eu não respondi. Só abaixei a cabeça e saí da sala. Ouvi ela comentando com a Amanda: "Coitada, né? Desistiu da vida." Foi numa noite de agosto que tudo chegou ao limite. Era aniversário do Rafael e Dona Conceição organizou um jantar na casa dela para comemorar. A Amanda me avisou: "Mãe, o jantar é só para a família próxima, a senhora não precisa ir." Senti uma pontada, mas não disse nada. Eles se arrumaram, saíram e eu fiquei sozinha em casa. Mas por volta das 10 da noite, eles voltaram mais cedo do que eu esperava. Eu estava na sala assistindo televisão, de pijama, descalça. Quando entraram, percebi que tinham bebido. Estavam rindo alto, falando das coisas incríveis que tinha no jantar, de como a casa da Dona Conceição era espetacular. Foi quando o Rafael olhou para mim e disse: "Sabe, Marlene, a diferença entre a casa da minha mãe e essa aqui é gritante. Lá tem classe, requinte, limpeza. Aqui tem..." E fez uma pausa dramática. "Tem esse cheiro de coisa velha, de mofo, de fracasso." Eu fiquei petrificada. Olhei para Amanda esperando que ela me defendesse, mas ela simplesmente riu junto com ele e disse: "É verdade, eu tenho vergonha de morar aqui. Todo dia que eu saio para o trabalho, torço para não encontrar ninguém conhecido na rua, porque eu não quero que saibam que eu moro nesse lugar." Naquela noite, depois que eles foram dormir, fiquei sentada na cozinha sozinha, no escuro, chorando baixinho para ninguém ouvir. Eu tinha dado minha vida por aquela menina. Tinha aberto mão de tudo. Tinha passado fome, frio, necessidade, tudo para que ela tivesse o melhor. E era assim que ela me agradecia? Pensei em tudo que eu tinha feito, em todos os sacrifícios, e me perguntei onde foi que eu errei. Será que eu tinha mimado demais? Será que eu não tinha ensinado valores suficientes? Mas foi naquele momento, na madrugada, que eu tomei uma decisão. Não ia mais aceitar aquilo. Não ia mais engolir desrespeito. Eu merecia respeito, dignidade, amor. E se ela não era capaz de me dar isso, então ela ia aprender do jeito mais difícil. Levantei, fui até o armário da minha roupa de cama e peguei uma caixa velha de sapato que estava escondida lá no fundo. Dentro dessa caixa tinha documentos que eu guardava há anos. Documentos que eles não sabiam que existiam. Documentos que mudariam tudo. Sentei na beirada da cama, abri a caixa e pela primeira vez em meses, um sorriso triste apareceu no meu rosto. No dia seguinte, eu iria fazer uma ligação muito importante. E nos próximos dias, eles descobririam que humilhar a mãe tem um preço muito alto. Na manhã seguinte, acordei cedo, por volta das 6 horas, mesmo sem ter dormido direito. Meus olhos estavam inchados de tanto chorar, mas havia uma determinação nova dentro de mim. Enquanto a Amanda e o Rafael ainda dormiam, sentei na mesa da cozinha com a caixa de sapatos na minha frente e comecei a olhar cada documento com atenção. O primeiro papel que peguei foi a escritura da casa. Passei os dedos pelo papel amarelado, pelas letras carimbadas e li cada palavra novamente, só para ter certeza do que eu já sabia.
A casa estava registrada no meu nome. Somente no meu nome. Marlene dos Santos Silva. Meu falecido marido tinha deixado tudo para mim quando morreu, há 12 anos. Essa casa, que eles humilhavam tanto, que chamavam de fedorenta, de pobre, de fracassada, era completamente minha. Eles não tinham nenhum direito sobre ela. Absolutamente nenhum. Mas foi o segundo documento que me fez perceber a gravidade da situação. Era um papel que eu tinha encontrado há 2 semanas, escondido dentro de uma pasta do Rafael, quando fui arrumar o quarto deles. Na época, achei estranho, mas não tinha dado muita importância. Agora, olhando com mais atenção, entendi o que estava acontecendo. Era um formulário de pedido de interdição. Interdição. Eles estavam tentando me declarar incapaz. Meu coração disparou quando li aquilo. O formulário estava parcialmente preenchido, com o meu nome completo, minha data de nascimento e tinha algumas anotações nas margens com a letra do Rafael. Alegar demência senil. Incapacidade de cuidar de si mesma. Necessidade de tutela. Senti meu sangue gelar. Eles queriam me interdistar para tomar a casa. Queriam me declarar louca, incapaz, para ficarem com tudo que era meu. Minha cabeça começou a girar. Quanto tempo eles vinham planejando isso? Desde quando? Continuei procurando na caixa e encontrei mais papéis. Extratos bancários antigos, recibos de pagamentos, comprovantes de transferências que eu tinha feito para Amanda ao longo dos anos. Somei tudo mentalmente. Nos últimos 8 anos, desde que ela entrou na faculdade até se formar e começar a trabalhar, eu tinha dado para ela um total de R$53 mil. R$53 mil que eu tinha tirado da minha boca, do meu trabalho suado, para pagar mensalidades, livros, roupas, presentes, casamento. E ela tinha a cara de pau de me chamar de fracassada? De dizer que eu não prestava para nada? Senti uma mistura de dor e raiva tomando conta de mim. Dor pela filha que eu perdi. Raiva pela mulher ingrata em que ela se transformou. Peguei meu celular e liguei para minha irmã, a Vera. Ela atendeu no 3º toque e disse: Marlene, tudo bem? É cedo ainda. Contei tudo para ela. Cada humilhação, cada desrespeito e, principalmente, sobre o documento de interdição que eu tinha encontrado. A Vera ficou em silêncio por uns segundos e depois explodiu. Marlene, você precisa agir agora. Essa menina perdeu completamente a noção. E o pior, se eles conseguirem te interdistar, você perde tudo. A casa, seu dinheiro, tudo. Eles vão te trancar num asilo e ficar com tudo. Eu sabia que ela estava certa. Perguntei o que ela achava que eu devia fazer. A Vera respondeu sem hesitar. Liga para o Dr. Henrique. Lembra dele? Aquele advogado que ajudou você com a herança quando o Antônio morreu. Ele é bom, é sério, e ele vai saber o que fazer. Desliguei o telefone e fiquei ali pensando. Dr. Henrique Matos. Claro que eu lembrava dele. Um senhor de uns 60 anos, cabelo grisalho, óculos de grau, sempre muito educado e atencioso. Ele tinha me ajudado muito quando meu marido faleceu. Tinha organizado toda a papelada, tinha garantido que eu ficasse com tudo que era de direito. Procurei o cartão dele numa gaveta velha da cozinha. Achei depois de uns minutos de procura. O papel estava amarelado, mas o número ainda era o mesmo. Esperei até as 9 horas da manhã e liguei. A secretária atendeu e disse: Escritório do Dr. Henrique Matos, bom dia. Expliquei quem eu era e que precisava falar com urgência com ele. Ela disse que ia verificar a agenda. Me pediu para aguardar uns instantes. Alguns minutos depois, o próprio Dr. Henrique atendeu. Dona Marlene, quanto tempo? Como a senhora está? A voz dele era calorosa, acolhedora. Senti uma pontada de emoção. Contei rapidamente a situação, falei sobre os desrespeitos, sobre o documento de interdição, sobre tudo. Ele ficou em silêncio e, quando voltou a falar, sua voz estava séria. Dona Marlene, isso é gravíssimo. Tentativa de interdição sem fundamento é crime. A senhora tem esse documento aí com a senhora? Confirmei que sim. Ele disse: Então a senhora vem aqui no meu escritório hoje mesmo. 12:00. A gente vai resolver isso. Desliguei o telefone com o coração batendo forte. Olhei para o relógio na parede da cozinha. Eram 9:15 da manhã.
A Amanda e o Rafael tinham saído para o trabalho por volta das 8. Eu tinha ouvido eles saindo enquanto estava no telefone com a Vera. Tinha a casa para mim até umas 6 da tarde. Fui pro meu quarto, tomei um banho demorado, me arrumei direito. Vesti minha melhor roupa, uma calça preta e uma blusa azul marinho, que eu usava só em ocasiões especiais. Passei um batonzinho, penteei meu cabelo branco, coloquei meu colar de pérolas falsas que tinha ganhado do meu falecido marido. Me olhei no espelho e vi uma mulher diferente. Não era mais a Marlene humilhada, encolhida, chorando escondida. Era a Marlene dona de si, dona da própria casa, dona da própria dignidade. Peguei todos os documentos, coloquei dentro de uma pasta azul e saí de casa. Peguei um ônibus até o centro da cidade. O escritório do Dr. Henrique ficava num prédio antigo, no 5º andar. Quando entrei, a secretária me recebeu com um sorriso simpático e disse: "A senhora deve ser a dona Marlene. O doutor está esperando." Fui conduzida até a sala dele, uma sala com estante cheia de livros de direito, uma mesa grande de madeira escura e uma cadeira confortável onde ele me pediu para sentar. O Dr. Henrique apertou minha mão com firmeza e disse: "Dona Marlene, me mostre tudo." Coloquei a pasta sobre a mesa e comecei a mostrar cada papel. Ele foi olhando com atenção, fazendo anotações num bloquinho, franzindo a testa cada vez mais. Quando chegou no formulário de interdição, ele bateu com a mão na mesa e disse: "Isso aqui é uma tentativa de fraude, dona Marlene. Eles queriam te declarar incapaz sem nenhuma base legal. Se isso tivesse ido para frente, a senhora poderia ter perdido tudo." Ele continuou analisando os papéis por mais uns 20 minutos. Finalmente, ele tirou os óculos, esfregou os olhos e disse: "Dona Marlene, a situação é essa. A casa é sua, totalmente sua. A escritura está no seu nome, não tem nenhum outro nome ali. Eles moram lá como convidados. A senhora pode legalmente pedir para eles saírem. Além disso, essa tentativa de interdição é crime. A gente pode abrir um processo contra eles por isso, se a senhora quiser." Senti meu corpo inteiro tremer. Perguntei com a voz baixa: "E o que o senhor me aconselha a fazer, doutor?" Ele me olhou com aqueles olhos gentis e disse: "Dona Marlene, a senhora tem 2 opções. A primeira é processar eles, colocar eles na justiça, fazer um escândalo. A segunda é resolver isso de forma direta. A senhora conversa com eles, mostra os documentos, deixa claro que a casa é sua e que a tentativa de interdição não vai rolar. Aí a senhora decide se quer que eles continuem morando lá ou não. Eu particularmente acho que a senhora devia colocar eles para fora. Pelo que a senhora me contou, eles não merecem a generosidade da senhora." Respirei fundo. Sabia que ele estava certo. Pedi para ele fazer um documento oficial, uma notificação extrajudicial, informando que eu era a única dona da casa e que qualquer tentativa de me interdistar seria respondida judicialmente. Ele disse que prepararia tudo e que em 2 dias estaria pronto. Quando saí daquele escritório por volta de 1h30 da tarde, eu estava diferente. Eu tinha poder agora. Eu tinha a lei do meu lado. Eu tinha provas. E eles não faziam ideia do que estava prestes a acontecer. Voltei para a casa de ônibus, olhando pela janela, pensando em cada palavra que eu ia dizer para eles. Pensei em como eles iam reagir quando descobrissem a verdade. Pensei na cara de espanto, de desespero, de arrependimento. E pela primeira vez em meses, eu sorri. Um sorriso pequeno, mas genuíno. A Marlene havia voltado. 2 dias depois, na quinta-feira de manhã, recebi a ligação do Dr. Henrique, dizendo que o documento estava pronto e que eu podia buscar no escritório dele. Fui até lá, peguei o envelope lacrado com o selo do escritório de advocacia e voltei para casa com ele guardado dentro da minha bolsa. Senti o peso daquele envelope. Era o peso da verdade, da justiça, do meu direito. Passei o dia inteiro ensaiando mentalmente o que ia dizer. Sabia que o confronto era inevitável, mas o que eu não esperava era que acontecesse daquela forma, naquela mesma noite. Era por volta das 9 horas quando ouvi o barulho das gavetas sendo abertas com violência no quarto da Amanda. Aquele som alto, agressivo, de alguém jogando coisas de um lado para o outro. Meu coração começou a bater mais rápido. Levantei do sofá onde estava assistindo televisão e fui até o corredor. A porta do quarto estava entreaberta.
Empurrei devagarzinho e vi a Amanda pegando roupas das gavetas e jogando dentro de 2 malas grandes que estavam abertas em cima da cama. O Rafael estava sentado na beirada da cama, de braços cruzados, com aquele ar de superioridade que eu já conhecia tão bem. Encostei no batente da porta e perguntei com a voz trêmula: Amanda, o que está acontecendo? O que você está fazendo? Ela nem olhou para mim. Continuou jogando as roupas nas malas com raiva, como se estivesse com nojo de tocar naquelas coisas. Perguntei de novo, dessa vez um pouco mais alto. Amanda, eu estou falando com você. O que você está fazendo? Foi aí que ela parou, jogou uma blusa dentro da mala e se virou para mim. O olhar que ela me deu naquele momento foi o olhar mais frio, mais cruel, mais cheio de desprezo que eu já tinha visto na minha vida. Ela apontou o dedo na minha cara e começou a gritar. O que eu estou fazendo? Eu vou te dizer o que eu estou fazendo, mãe. Eu estou saindo dessa casa miserável. Estou saindo desse lugar nojento, fedorento, ridículo. Sua casa fede, mãe. Fede a pobreza, fede a fracasso, fede a derrota, fede a tudo que eu odeio. Cada palavra era como uma facada. Senti minhas pernas bambearem. Segurei no batente da porta para não cair. Tentei falar alguma coisa, mas minha garganta estava fechada. Ela continuou gritando, cada vez mais alto, cada vez mais cruel. Eu não aguento mais morar nesse lugar imundo. Eu tenho nojo dessa casa, tenho nojo dessa decoração velha, desses móveis caindo aos pedaços, desse cheiro de mofo que não sai de jeito nenhum. Eu vou morar com a minha sogra, que pelo menos tem uma casa decente. Uma casa de verdade, não essa pocilga. O Rafael levantou da cama e veio até ela. Colocou a mão no ombro dela, como se estivesse dando apoio, e disse com aquele sorriso, debochado: É isso mesmo, amor. A gente devia ter saído daqui há muito tempo. A casa da minha mãe tem 5 quartos, 3 banheiros, piscina, jardim. Lá sim é lugar de gente de verdade morar. Aqui é lugar de... de gente como a Marlene. E riu. Riu na minha cara. Senti as lágrimas começarem a descer quentes pelo meu rosto. Meu coração estava partido em 1000 pedaços. Tentei dar um passo em direção a ela, estendi a mão e disse com a voz quebrada: Amanda, minha filha, por favor, vamos conversar. Não faz isso. Eu sou sua mãe. Eu sempre te amei, sempre fiz tudo por você. Ela deu um passo para trás, como se eu fosse alguma coisa nojenta, e disse: Você fez tudo por mim? Sério? Você me deu uma vida medíocre. Me criou nessa casa ridícula, me fez passar vergonha a vida inteira. Você acha que eu não via as minhas amigas rindo de mim quando vinham aqui? Você acha que eu não morria de vergonha de trazer o Rafael aqui no começo? Ela voltou para a mala, fechou uma delas com força e continuou arrumando a outra. Eu ainda estava parada na porta, paralisada, as lágrimas descendo sem parar. Foi quando ela pegou uma foto emoldurada que estava em cima da cômoda. Era uma foto nossa, minha e dela, tirada no dia da formatura dela. Nós duas abraçadas, sorrindo. Eu lembrava daquele dia como se fosse ontem. Ela olhou para a foto com desprezo e, na frente dos meus olhos, jogou no chão. O vidro se estilhaçou. Ela pisou em cima dos cacos enquanto pegava mais roupas. Meu coração já não aguentava mais. Era mais dor do que eu conseguia suportar. Ela fechou a segunda mala, olhou em volta do quarto como se estivesse se certificando de que não tinha esquecido nada e começou a arrastar as malas em direção à porta. Passou por mim sem nem olhar na minha cara. O Rafael veio atrás dela, carregando uma mochila. Quando passou por mim, ele parou por um segundo e disse: Ah, e só para você saber, Marlene, a gente já estava preparando um processo para te interdistar. Você é velha, Gagá, não tem condições de cuidar de nada, mas sabe de uma coisa? Nem vale mais a pena. Deixa essa casa podre para você. A gente vai ter coisa muito melhor. Foi nesse momento que algo dentro de mim mudou. A dor se transformou em algo diferente. Em força, em determinação, em raiva justa. Eu tinha chorado muito, tinha aguentado muito, tinha engolido muito desrespeito. Mas aquilo era o limite. Respirei fundo, sequei as lágrimas com as costas da mão e disse com uma voz que eu mesma não reconheci. Uma voz firme, forte, poderosa. Parem. Eles estavam quase na porta da frente. Amanda se virou e disse com deboche: O quê?
Vai fazer discursinho agora? Vai chorar mais um pouco? Não adianta, mãe. Eu já decidi. Caminhei até a sala, peguei minha bolsa que estava em cima do sofá, tirei de dentro dela o envelope que o Dr. Henrique tinha me dado e voltei até onde eles estavam. Segurei o envelope na minha mão e disse: Antes de vocês saírem, tem uma coisa que vocês precisam saber. Amanda revirou os olhos e disse: Pelo amor de Deus, mãe, eu não tenho paciência para suas... Eu a interrompi, algo que nunca tinha feito antes na minha vida. Vocês vão me ouvir. Agora, senta. Indiquei o sofá. Eles ficaram parados, me olhando como se eu tivesse enlouquecido. Repeti dessa vez com mais firmeza. Eu disse para sentar. Rafael soltou uma risada sarcástica e disse: Olha só, a velhinha ficou valente. Mas Amanda puxou ele pelo braço e disse: Vamos ouvir logo o que ela tem a dizer para a gente poder ir embora. Eles sentaram no sofá, de braços cruzados, com aquela cara de impaciência. Eu fiquei de pé na frente deles, segurando o envelope. Senti minhas mãos tremendo, mas não era mais de medo. Era de adrenalina. Abri o envelope devagar, tirei os papéis de dentro e mostrei o primeiro documento para eles. Era a escritura da casa. Disse com calma: Vocês sabem o que é isso? Amanda deu de ombros. Eu continuei. Isso é a escritura dessa casa que vocês chamam de fedorenta, de imunda, de pocilga. Segurei o papel bem na frente do rosto deles e apontei com o dedo. Tá vendo aqui? Marlene dos Santos Silva. Essa casa está registrada no meu nome. Somente no meu nome. Essa casa que vocês tanto desprezam é minha. Inteirinha minha. Vi a expressão do Rafael mudar um pouco. Ele franziu a testa. Amanda continuou com a cara de deboche e disse: E daí? A gente já sabe disso. A gente tá indo embora mesmo. Coloquei a escritura de volta e peguei o segundo documento, o formulário de interdição. Quando mostrei para eles, vi o rosto do Rafael ficar completamente branco. Ele se mexeu desconfortável no sofá. Eu disse, olhando diretamente nos olhos dele: E isso aqui? Você sabe o que é isso, Rafael? É a tentativa de vocês de me declararem incapaz, de me interdistarem. Alegar demência senil tá escrito aqui na sua própria letra. Amanda tentou pegar o papel da minha mão, mas eu puxei de volta. Ela gaguejou. Onde você achou isso? Respondi com calma, mas com uma frieza que eu não sabia que tinha. Eu achei escondido entre as suas coisas. E sabe o que eu fiz? Procurei um advogado, o Dr. Henrique Matos, e ele me explicou tudo. Vocês queriam me declarar louca para ficar com a minha casa, para me trancar num asilo e tomar tudo que é meu. Mas sabe de uma coisa? Isso é crime, crime mesmo, e eu posso processar vocês por isso. O silêncio que se instalou naquela sala foi ensurdecedor. Peguei o terceiro documento, a notificação extrajudicial que o advogado tinha preparado. Li em voz alta. Por meio desta notificação extrajudicial, fica declarado que a senhora Marlene dos Santos Silva é a única proprietária do imóvel situado na rua tal, número tal, e que qualquer tentativa de interdição sem fundamento legal será respondida com as medidas cabíveis na justiça. Rafael se levantou do sofá de um pulo e disse com a voz alterada: Você não pode fazer isso, você não tem dinheiro para advogado. Eu sorri. Um sorriso triste, mas determinado. Eu não só posso, como já fiz. E o Dr. Henrique está me atendendo sem cobrar nada, porque ele lembra de como eu sempre fui honesta, trabalhadora, e ele tem pena de mim. Pena de uma mãe que foi tratada desse jeito pela própria filha. Amanda levantou também, com os olhos arregalados, e disse: Mãe, espera, deixa eu explicar. Levantei a mão pedindo silêncio. Não, agora você vai me ouvir. Eu passei a vida inteira me sacrificando por você. Vendi minha aliança de casamento para pagar sua formatura. Passei fome para que você comesse. Trabalhei até de madrugada para pagar sua faculdade particular, que custou R$23 mil. Paguei seu vestido de noiva de R$7.500. Dei para você, ao longo de 8 anos, R$53 mil. R$53 mil do meu suor, do meu trabalho honesto. E você tem a coragem de me chamar de fracassada? Minha voz começou a ficar mais alta, mais firme. Você disse que essa casa fede? Essa casa foi paga com o meu trabalho.
Cada tijolo aqui foi colocado com o dinheiro que eu ganhei costurando de madrugada. Você disse que tem nojo daqui? Pois então suma. Vá para a casa da sua sogra perfeita. Mas saiba de uma coisa. Você não vai nunca mais botar os pés aqui. Você não é mais bem-vinda na minha casa. Na minha casa. E se tentarem me interditar, se tentarem fazer qualquer coisa contra mim, eu vou até o fim na justiça. Eu vou provar para todo mundo quem vocês são de verdade. Amanda começou a chorar. Mas não eram lágrimas de arrependimento. Eram lágrimas de raiva, de frustração. Ela gritou: "Você não pode fazer isso comigo, eu sou sua filha." Olhei nos olhos dela e disse com uma calma assustadora: "Você deixou de ser minha filha no momento em que me desrespeitou, no momento em que teve vergonha de mim, no momento em que conspirou para me tirar tudo que eu tenho. Agora, peguem suas coisas e saiam da minha casa." Rafael tentou argumentar, disse que eles não tinham para onde ir imediatamente, que precisavam de tempo. Eu respondi: "Vocês disseram que iam para a casa da Dona Conceição, então vão, agora." Amanda caiu de joelhos na minha frente, segurou na barra da minha calça e começou a implorar: "Mãe, por favor, eu errei, eu sei que eu errei, mas não faz isso. Pelo amor de Deus, me perdoa, a gente pode conversar." Olhei para ela ali de joelhos, chorando, e por um segundo meu coração vacilou. Por um segundo, a mãe dentro de mim quis abraçar ela, perdoar tudo. Mas aí eu lembrei de cada humilhação, de cada palavra cruel, do desprezo no olhar dela, da foto quebrada no chão, e endureci meu coração. Dei um passo para trás e disse: "Agora é tarde, Amanda. Você fez sua escolha. Agora aguenta as consequências. Peguem as malas e saiam. Eu vou te dar 5 minutos." Eles pegaram as malas, ainda tentando argumentar, ainda tentando me convencer a mudar de ideia. Mas eu não mudei. Fiquei firme. Abri a porta da frente e disse: "Saiam." Quando eles finalmente saíram, arrastando as malas, derrotados, humilhados, eu fechei a porta atrás deles. Encostei minha testa na porta de madeira e deixei as lágrimas caírem. Não eram lágrimas de dor. Eram lágrimas de alívio, de libertação. Pela primeira vez em meses, eu respirei sem aquele peso no peito. Eu tinha feito a coisa mais difícil da minha vida. Mas eu tinha feito o certo. Virei as costas para a porta, olhei para minha casinha simples e sussurrei para mim mesma: "Você é forte, Marlene. Você sempre foi." Mas a história não terminou aí. Nos dias seguintes, muita coisa ainda ia acontecer. Nos dias que se seguiram àquela quinta-feira, a notícia do que tinha acontecido se espalhou pelo bairro como fogo na palha seca. Eu não precisei contar para ninguém. Aparentemente, a Dona Conceição, na ânsia de fazer eu parecer a vilã da história, começou a espalhar para todo mundo que eu tinha expulsado minha própria filha de casa, que eu era uma mãe cruel, desnaturada, que tinha colocado minha filha na rua sem dó nem piedade. Mas o que ela não contava era que as vizinhas do bairro me conheciam há anos. Elas sabiam quem eu era de verdade. E mais importante, elas tinham visto e ouvido muita coisa. Foi no sábado de manhã, 2 dias depois daquela noite terrível, que a Dona Irene, minha vizinha da casa ao lado, uma senhora de 62 anos que morava ali há mais de 20 anos, bateu na minha porta. Quando abri, ela entrou sem cerimônia, me deu um abraço apertado e disse: "Marlene, eu vim aqui dizer que você fez a coisa certa." Fiquei surpresa. Ela continuou: "Eu ouvi tudo naquela noite. As paredes são finas, minha filha. Eu ouvi os gritos daquela menina ingrata, ouvi as coisas horríveis que ela disse para você. E eu fiquei com tanta raiva, com tanta revolta, que quase bati na porta de vocês para dar uns tapas na cara dela." Senti meus olhos encherem de lágrima, mas dessa vez eram lágrimas de gratidão. Ela me segurou pelas mãos e disse: "Você sempre foi uma mãe exemplar. Eu vi você trabalhando até de madrugada para dar tudo para aquela menina. Vi você passando necessidade para que ela não passasse. E agora ela te trata desse jeito? Não, minha filha. Você fez certo em botar ela para fora. Ela precisa aprender o valor das coisas." Nas semanas seguintes, outras vizinhas vieram falar comigo. A Dona Lúcia, a Dona Teresa, a seu Jorge da esquina. Todos me deram apoio,
Todos disseram que eu tinha feito o certo. Quando a dona Conceição começou a espalhar mentiras sobre mim, foram as próprias vizinhas que saíram em minha defesa. Elas contaram a verdade. Contaram como a Amanda tratava a mãe, contaram sobre as humilhações, sobre o desrespeito. E aos poucos, a maré virou. As pessoas começaram a olhar para Amanda e para o Rafael com outros olhos. Ninguém mais os via como um casal jovem bem-sucedido. Eles eram vistos como o que realmente eram, duas pessoas ingratas que tinham tentado roubar a própria mãe. Minha vida, pela primeira vez em anos, começou a melhorar de verdade. Sem ter que aguentar reclamações constantes, sem ter que ouvir desrespeitos diários, sem ter que andar na ponta dos pés na minha própria casa, eu finalmente consegui respirar. Acordava de manhã sem aquele nó no estômago. Tomava meu café na cozinha em paz, ouvindo o passarinho cantando lá fora, sentindo o sol entrar pela janela. Voltei a costurar com prazer. Minha clientela aumentou, porque agora eu tinha paz para trabalhar bem, com calma, com dedicação. Comecei a ganhar mais dinheiro do que antes. Consegui até comprar uma televisão nova, daquelas de tela grande, e um sofá novinho que eu tinha economizado para comprar. Minha irmã Vera começou a vir me visitar com mais frequência. Ela trazia as filhas dela, minhas sobrinhas, e a gente fazia almoços de domingo, ria, conversava, matava a saudade. A casa ficou cheia de vida de novo, mas de uma vida boa, de uma vida leve. Conheci uma senhora chamada Neuza, que frequentava a mesma igreja que eu, e a gente se tornou amigas. Ela também era viúva, também tinha passado por dificuldades, e nós duas nos entendíamos perfeitamente. Começamos a tomar café juntas toda terça e quinta-feira, conversando sobre a vida, sobre fé, sobre recomeços. Eu não estava mais sozinha. Eu tinha pessoas que realmente me amavam e me respeitavam ao meu redor. Mas quanto a Amanda e ao Rafael, as coisas não foram nada bem para eles. Soube pelos comentários das vizinhas e por algumas coisas que minha irmã descobriu, que a vida na casa da dona Conceição tinha se tornado um verdadeiro inferno. Aparentemente, a sogra, que antes era toda sorrisos e gentilezas, começou a cobrar caro pela hospedagem. Exigia que eles pagassem aluguel, pagassem parte das contas, comprassem a própria comida. A liberdade que eles tinham na minha casa, de ir e vir, de fazer o que quisessem, não existia mais. Dona Conceição controlava tudo, cobrava horários, cobrava organização, cobrava silêncio. E pior, ela fazia questão de lembrar todos os dias que aquela casa era dela, que eles estavam ali por caridade, que deviam ser gratos. 2 meses depois daquela noite, numa terça-feira chuvosa de outubro, eu estava costurando na sala quando ouvi a campainha tocar. Levantei, fui até a porta, olhei pelo olho mágico e senti meu coração apertar. Era a Amanda. Ela estava sozinha, sem o Rafael, com os olhos inchados de tanto chorar, o cabelo despenteado, a roupa amarrotada. Parecia ter envelhecido 10 anos em 2 meses. Respirei fundo e abri a porta, mas não a convidei para entrar. Fiquei ali parada, esperando ela falar. Ela me olhou com aqueles olhos cheios de lágrimas e disse com a voz tremendo: "Mãe, eu preciso conversar com a senhora." Não respondi nada. Apenas continuei olhando para ela, esperando. Ela continuou: "Eu sei que eu não mereço seu perdão. Eu sei que eu fui a pior filha do mundo. Eu sei que eu te magoei de um jeito que não tem volta. Mas eu preciso que a senhora saiba que eu me arrependo. Todos os dias, todas as noites, eu me arrependo." Ela começou a chorar mais forte, mas eu não me movi. Mantive minha postura firme. Ela continuou falando entre soluços: "A vida na casa da dona Conceição é um inferno, mãe. Ela me trata como empregada, me faz limpar a casa inteira todo dia, cozinhar, lavar roupa dela e ainda cobra aluguel. O Rafael não aguenta mais. A gente discute todo dia. Ele me culpa por tudo. Diz que foi minha culpa a gente ter perdido a senhora, ter perdido o lugar onde a gente morava de graça. E eu sei que ele tá certo. Foi minha culpa mesmo. Eu destruí tudo." Respirei fundo e finalmente falei, com uma voz calma, mas firme: "Amanda, você não destruiu só o que a gente tinha. Você destruiu a mãe que eu fui. Você destruiu anos de sacrifício, de amor, de dedicação.
Você me chamou de fracassada, disse que minha casa fedia, pisou na nossa foto, tentou me roubar. Como é que você acha que eu me senti? Ela caiu de joelhos ali mesmo na porta, na chuva fina que caía, e implorou. Eu sei, mãe, eu sei de tudo. E eu sou uma pessoa horrível, mas eu aprendi. Eu juro para a senhora que eu aprendi. Perdi a única pessoa que realmente me amava de verdade. Perdi a mãe que sempre esteve do meu lado. E agora eu não tenho mais nada. Nada. Senti meu coração vacilar. Porque por mais que ela tivesse me machucado, por mais que eu ainda sentisse a dor daquelas palavras cruéis, ela era minha filha. E uma mãe nunca deixa de amar completamente. Mas eu também tinha aprendido. Tinha aprendido que amor sem respeito não serve para nada. Tinha aprendido que perdoar não significa aceitar desrespeito de novo. Disse para ela com firmeza: levanta daí. Ela levantou, tremendo de frio, de nervoso. Continuei: eu não vou mentir para você dizendo que tá tudo bem, porque não tá. Você me machucou de um jeito que vai levar anos para cicatrizar. Você me humilhou, me desrespeitou, tentou me roubar. Isso não se esquece fácil, mas eu sou sua mãe, e por mais que você tenha sido cruel, eu ainda te amo. Sempre vou te amar. Mas agora as coisas vão ser diferentes. Ela olhou para mim com esperança nos olhos. Eu continuei. Você pode vir me visitar. Pode vir tomar um café comigo, conversar, tentar reconstruir nossa relação. Mas morar aqui, nunca mais. Essa casa é minha e eu decido quem entra e quem sai. E você e o Rafael perderam esse direito. Se vocês querem minha presença na vida de vocês, vão ter que provar com atitudes, não com palavras. Vão ter que me respeitar, me valorizar, me tratar como eu mereço ser tratada. Ela concordou com a cabeça chorando e disse: eu aceito qualquer coisa, mãe. Qualquer coisa. Só não me tira completamente da sua vida. Suspirei e disse: então você vai começar do zero. Vai aprender de novo o que é respeito, o que é gratidão, o que é amor verdadeiro. E se um dia, daqui a muito tempo, eu sentir que você mudou de verdade, a gente vê o que vai acontecer. Mas por enquanto, é isso. Visitas, cafés, conversas, nada mais. Ela me abraçou ali mesmo, na porta, chorando no meu ombro, e eu deixei. Porque apesar de tudo, ela ainda era minha menina. Mas quando ela se afastou e foi embora naquela tarde chuvosa, eu entrei em casa, fechei a porta e respirei aliviada. Eu tinha estabelecido meus limites. Eu tinha me imposto. E pela primeira vez na vida, eu tinha certeza de que eu valia mais do que eu pensava. Olhando para trás hoje, depois de tudo o que aconteceu, eu entendo que aquela noite terrível, por mais dolorosa que tenha sido, foi necessária. Foi o empurrão que eu precisava para perceber que eu tinha valor, que eu merecia respeito, que amor de verdade não humilha, não diminui, não desrespeita. Durante anos eu achei que ser boa mãe era aceitar tudo, engolir tudo, relevar tudo, mas eu estava errada. Ser boa mãe também é ensinar limites, é mostrar que existem consequências para nossas escolhas, é ter coragem de dizer não quando preciso. Hoje, eu sei que não foi minha culpa. Eu não falhei como mãe, porque eu não dei tudo o que ela queria. Eu não falhei porque minha casa era simples. Eu falhei em não ter ensinado para ela antes o valor das coisas, o valor do trabalho honesto, o valor do respeito. Mas nunca é tarde para aprender. Nem para ela, nem para mim. Hoje eu vivo em paz. Acordo todos os dias grata por ter minha casinha, por ter meu trabalho, por ter minha dignidade. A Amanda continua me visitando. Toda semana ela vem, traz um bolo, a gente toma café juntas, conversa. Ela está diferente, mais humilde, mais grata. Está aprendendo. Vai levar tempo até que a gente reconstrua completamente o que foi quebrado, mas eu tenho esperança, porque perdoar não significa esquecer. Perdoar significa dar uma chance de recomeço, mas com limites claros, com respeito estabelecido. E é isso que eu estou fazendo. Estou dando uma chance para minha filha provar que ela pode ser melhor. Mas nunca mais eu vou abaixar a cabeça para ninguém. Nunca mais eu vou aceitar ser tratada como se eu não valesse nada.
Se você está passando por algo parecido, se você tem um filho, uma filha, um familiar que te desrespeita, que te humilha, que te diminui, eu quero que você saiba de algumas coisas muito importantes. Primeiro, você não está sozinha. Muitas mães, muitos pais passam por isso. Segundo, você merece respeito. Não importa se sua casa é simples, se você não tem muito dinheiro, se você trabalha em serviços humildes. Você merece ser tratada com dignidade. Terceiro, tenha limites claros. Amor não é sinônimo de capacho. Você pode amar alguém e ainda assim se afastar quando essa pessoa te machuca. E por último, se proteja legalmente. Tenha seus documentos em ordem, procure orientação jurídica se necessário. Não deixe ninguém te tirar o que é seu por direito. Se essa história tocou seu coração, se você se identificou com alguma parte dela, deixe um comentário aqui embaixo contando sua experiência. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as próximas histórias. E lembre-se sempre, você é mais forte e mais valiosa do que imagina. Quem planta desrespeito, colhe solidão. Sempre.